que existe uma pressão para que os pais criem seus filhos sem errar? Alimentação balanceada, boas notas na escola, relacionamento saudável com os amigos. Como será ser pai e mãe em uma sociedade que preza pela perfeição e pela exposição de tal situação? Eu sou a Beatriz Schmidt. E eu sou a Amanda Said, e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, e hoje a gente vai falar de um filme que está fresquinho, né? Nosso momento cultural dessa semana, a gente vai falar de um dos aspectos desse filme que, na verdade, a gente poderia tratar de vários assuntos, né, Bia? Que é O Guia da Família Perfeita. Vamos para a sinopse, então. Bom, esse filme vai retratar a vida de um casal que mora no Canadá. E eles estão lidando ali com as armadilhas, as pressões e as altas expectativas de criar os filhos nessa sociedade obcecada pelo sucesso e pelas imagens nas redes sociais. Essa é a sinopse da Netflix. E na verdade eu acho que eles fazem uma coisa super legal, que é fazer uma brincadeira até com eles mesmos, enquanto Netflix, né? Porque é uma produção da Netflix, e de várias outras coisas que a gente acaba, às vezes, naturalizando, né? Ou não gerando na gente uma sensação de estranhamento para comportamentos que são estranhos. E aí eu acho que o filme tenta exatamente trazer essa perspectiva para que a gente questione, né? Reflita sobre algumas dessas ações que a gente acaba reproduzindo. Mas a gente vai fazer um recorte e tentar abordar aqui hoje, especificamente, as partes do filme, né, que retratam a parentalidade. É um filme muito rico. Depois vocês podem até contar para a gente o que mais vocês viram, mas dava para a gente falar de famílias recasadas, dava para a gente falar de maternidade, de paternidade, acting out, enfim, várias questões aí, mas a gente resolveu dar esse foco, senão a gente ia fazer um episódio, sei lá, do maior que o filme. Sim. Então, vamos lá, né? A gente já comentou em outros episódios e a gente sempre parte desse princípio de lembrar do contexto em que as famílias se encontram para a gente poder entender também como que elas acabam se relacionando. E aí, acho que esse primeiro contexto é esse macro contexto social, né? Que tem as redes sociais, essa alta performance como uma condição muitas vezes desejada, né? De uma produtividade exacerbada, que no caso do filme também acaba interpelando ali a relação da parentalidade, né? Acho que tem um personagem principal, né? Com a sua própria filha, assim, né? Então, a exigência que ele sente enquanto profissional e também enquanto pai acaba também modelando um pouco como é que vai ser a relação dele com a filha, por exemplo. Então, vamos lá. A parentalidade, ela vai dizer sobre o exercício dos cuidados parentais com o filho, né? E também no modo como os genitores e os filhos constroem essa relação, né? Não precisa ser necessariamente exercida por pai e mãe, né? Pode ser apenas pelo avô, pela avó, por um dos dois, mas diz respeito nesse cuidado com os filhos, né? Por outro lado não, né? Complementando a isso, existe também a coparentalidade, que se refere um pouco à extensão, no qual o pai e mãe, eles vão dividir, né, a liderança e eles se apoiam aí nesses papéis de chefes da família e do papel parental mesmo. Então, quando a gente está falando de coparentalidade, a gente está falando de uma relação que tanto se complementa e tem uma relação próxima de cooperação, como também pode ser antagonista, né, de um e do outro em alguns momentos. E essa não é exatamente a questão, assim, né, um problema ou não, porque esses movimentos de se aproximar e se diferenciar vão fazer parte, e a gente, enquanto terapeutas, né, psicoterapeutas de casais e famílias, a gente consegue muitas vezes observar se esse par parental, né, ele exerce essa coparentalidade com essa função predominante de antagonista, né, ou de parceiro ali, né, enfim, de pessoa ali que está no mesmo time, nas próprias interações familiares, né, a gente consegue fazer essas observações e dizer como que esse subsistema funciona para aquela família. Então é isso, assim, esse é um subsistema. Existem vários outros que a mesma pessoa pode exercer dentro da família, mas a parentalidade é um deles. Então, quando a gente está falando de parentalidade, a gente está falando de aspectos que envolvem apenas o cuidado dos filhos. Todo o resto, como questões sexuais, enfim, financeiras, né, financeiras que não dizem respeito aos filhos, isso não entra nesse papel parental, tá? Então, vamos pensar aqui, um casal pode ser exercer uma excelente parentalidade, mas não ser o subsistema deles conjugal, né? A relação conjugal deles não está tão satisfatória. Isso é possível. Exato. Então, quando a gente está falando de coparentalidade, esse é um subsistema que a gente encontra e percebe
tanto em famílias que têm um casamento, né, que também formam um par conjugal, como famílias que estão separadas, divorciadas ou inclusive recasadas, como é o caso do filme que a gente vai falar hoje. Então, independente da relação conjugal dessas duas figuras, né, até porque a gente falou não necessariamente é um casal, inclusive, né, pode ser, enfim, um tio e a avó, né, ou a avó e a mãe, mas quando a gente está falando de um casal ou ex-casal, eles podem estar juntos ou não, e mesmo assim continuarem exercendo essa coparentalidade. E esse termo, ele também não implica necessariamente que esses papéis parentais, eles têm que ser equivalentes, né, em autoridade e responsabilidade. Esse papel, né, e esse grau de equivalência, ele vai ser determinado em cada caso, assim, em cada família, né, pelos membros da família, pela forma com que se organiza ali o sistema familiar, né? Uhum, exatamente. Então, tudo que tem em relação com essa forma de lidar, né, e do desenvolvimento de uma criança, a gente vai estar falando de coparentalidade, né? Inclusive, quando a gente tem situações de casais, né, ou famílias que já não são mais um casal, às vezes essa é uma demanda grande. Como conciliar e como favorecer que essa relação de coparentalidade aconteça em detrimento de outros possíveis ou eventuais conflitos de outras dimensões como essas que a Bia mencionou. E, embora a gente esteja falando de coparentalidade excluindo dimensões de relacionamento do casal ou de questões financeiras, como a Bia falou, são sistemas dentro de sistemas e que também conversam, né? Então, no próprio filme, a gente percebe como o exercício, determinado tipo de exercício de coparentalidade, inclusive, traz consequências para a relação conjugal, né? Então, é um Sim. subsistema trazendo consequências para o outro. Sim, totalmente. E aí, para vocês, terapeutas, que podem usar esse filme aí no contexto terapêutico, né? Seja individual, seja de casal, de família, a gente vai trazer, então, vários aspectos, vários tipos de relacionamento que essa temática também está envolvida, tá? Então, a gente vai trazer alguns exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Bom, acho que o primeiro que a gente pode trazer é a questão mesmo de ser uma família reconstituída, né? No início, acho que a gente não se dá conta disso, né? De que é uma família Sim. reconstituída. Eu até pensei, até comentei, eu falei, nossa, que diferença grande de filhos, que desafio. Já pensei assim. Mas depois isso fica mais claro, né, ao longo do filme, que é uma família reconstituída, né? E a gente, inclusive, tem um episódio que a gente já falou disso, de famílias recasadas, famílias reconstituídas. Vale a pena voltar para ver, quem tiver interesse. Mas um aspecto que é bem importante, né, desse tipo de família é que as famílias mais bem-sucedidas, as famílias recasadas são mais bem-sucedidas são quando os pais, né, que estão envolvidos ali na relação, eles tomam duas atitudes. A primeira, eles não tentam assumir o papel dos pais, né? Então, o parceiro que entra, se tenha filho ou não, ele não tenta assumir esse papel de pai perante o enteado, né? Esse é um ponto. E aí ele, nesse momento, apesar dele não agir como pai, ele vai ser um apoio, né? Ele vai desempenhar esse papel de apoio, né? Mas é claro que essa conexão aí que vai ter entre padrasto, madrasta e enteado também vai depender dos pais biológicos, né? Porque passa por eles essa relação também. Uhum, exatamente. E aí, quando a gente está falando do filme, né, a gente percebe que há um conflito, às vezes, inclusive velado, outras vezes mais explícito entre a madrasta e o enteado, outras vezes ela fica absolutamente à parte, né, e não participa né, de detalhes, assim, né, e a forma como esse pai gerencia isso, ela, como você estava falando, ela é muito importante. E, de toda forma, é ele realmente que tem que ser o protagonista, né, dessas medidas aí com esse filho que convive ali, né, de forma, enfim, ele mora ali, né, a adolescente mora com o pai e não com a mãe. E aí tem até uma cena que eles estão jogando, e aí ela tem um estresse ali porque o irmão dela, né, o filho da madrasta, acho que ele tem um comportamento assim que não é legal no jogo e tal, e aí ela se estressa e ela desrespeita ali, né, a madrasta. Madrasta. E aí tem uma fala que é até bem comum da gente ouvir em famílias recasadas, ela falou assim, como que você vai deixar sua filha falar assim comigo, né? E aí, assim, esse conflito, esse embate que vai ter nessa questão da parentalidade, né? Com o filho, com o enteado, isso também pode ser uma demanda muito importante, né?
Então, assim, resgatar também esses limites de atuação é uma das possibilidades de intervenção que a gente, enquanto terapeutas, pode fazer. Seja a gente, enquanto terapeutas dessa adolescente, por exemplo, ou no contexto mesmo familiar ou até conjugal, em que isso venha como uma demanda, né? Tentar rever como é que essa divisão aí de papéis está acontecendo pode ser um bom começo. Sim. Bom, o próximo tópico aí que a gente pensou é falar um pouco dessa relação entre o ex-casal, né, que está exercendo essa coparentalidade. No caso, o pai e a mãe da adolescente, né? Porque acaba que o foco de fato é ela ali no filme, né? Apesar de ser o guia da família perfeito e trazer vários aspectos, acaba que ela é um pouco a protagonista ali. Então, essa relação deles também é bem marcante no filme e é bem legal para a gente refletir várias coisas, né? Primeiro, a comunicação entre eles, né, e a presença deles na vida da filha, como se ela fosse um prêmio, assim, né, para um e para outro, e não uma responsabilidade em si deles dois, né, Uhum. e ela ali precisando ser cuidada por eles. Exatamente. Então tem uma aparente disputa, assim, por quem que é um pai mais legal, né? Quem exerce, quem tem mais afeto, quem é mais compreensivo, né? E como se eles não tivessem, na verdade, no mesmo time, né? E aí é muito comum, às vezes, a gente ver isso no consultório, né? Quando um fica muito rígido em um dos extremos de comportamento, é natural, né? Ou é esperado que o outro tenda a equilibrar esse sistema, assim, tentando assumir as características, os comportamentos que o outro não tem, né? Então, se o pai tem uma aparência assim, né, de muito rígido, de muito exigente, a mãe tenta, e no filme eu acho que é um pouco isso que acontece, né? Tenta ser um pouco mais tranquila, né? Trazer mais a dimensão do prazer, do lazer, da diversão. E aí isso é muito difícil, né? Essa parentalidade que fica competitiva, assim, é muito difícil, porque quem perde é quem está no meio, né? São os filhos. Se os dois conseguissem se aproximar, se comunicar em relação ao que cada um precisa fazer e que são atividades dos dois, talvez ela não tivesse esse jogo, assim, né, de se chateia com um, vai para o outro, se chateia com o outro, vai para um, assim, né, que no filme aparece um pouco e também é comum no consultório. É. E aí, até tem uma cena que isso fica bem claro, assim, essa competição deles, que é quando eles estão. Eu acho que é psicólogo, Sim, acho que que sim. eles vão, né? É um É um psicólogo psicólogo. dela, e aí ele vai falar ali as queixas que ela tá, né? A ansiedade, o processo todo de sofrimento que ela tá. E aí eles começam a brigar entre eles, tipo, como que você não viu isso? Não, e você que não tá aqui e tal. E eles começam a brigar sobre o Uhum. que um e o outro estão fazendo e esquecem, assim, parece que a menina deixou de ser o problema, assim, é mais como que um e o outro estão, né, se comportando do que o que ela está sentindo, o sofrimento que ela está. Então, assim, esses estilos parentais, eles não precisam ser um problema, mas eles podem ser um problema. E no caso do filme, isso vira uma questão, porque a menina fica Uhum. jogada, né? Então, até assim, ninguém parece dar muita atenção mesmo para o sofrimento dela, ou então cada um tenta lidar de uma forma, né? O pai é extremamente rígido, a mãe totalmente liberal, assim, muito mais flexível e tal. E aí parece que ela fica meio jogada mesmo, assim, né? Sem por mais estranho que pareça, assim, até tô pensando nisso, Amanda, essa coisa assim, quando a gente fala, os pais que são extremamente rígidos, né? Como se essa rigidez fosse um sinal de controle, de ter o filho não perto, assim, mas ter um ali, parecer que tá atento, né? E isso não necessariamente tem a ver, né? Acho que no filme isso fica bem Não. claro. Porque a exigência a rigidez que ele coloca, né, é sobre metas que para ele são importantes, né? E ela grita por socorro, né, de diversas formas, assim, eu acho que eles falham em perceber o processo disso, e aí precisa acontecer coisas bem graves, né, que aí eles conseguem olhar. E mesmo com essas coisas graves, ainda precisa acontecer uma coisa mais grave ainda, né, para eles tentarem realinhar a forma de conduzir isso, né, de assumir de fato a responsabilidade em conjunto. Até no final, assim, eles aparentam estar juntos, assim, né, e sofrendo juntos e até acolhendo a dor um do outro, né, em função de uma questão que acontece em comum com a filha deles, mas na verdade no consultório essa cena eu acho que seria motivo de um jogar na cara do outro diversas coisas e de potencializar esse conflito, né, do que você fez, por que você não estava em casa, como é que você foi deixar uma coisa acontecer assim, que é o que eles fazem quando eles estão no consultório com pequenas coisas do dia a dia, né, então como a gente pode identificar também a importância dessa outra pessoa que não está, né, dentro de casa, porque é uma família recasada,
participar da cena, assim, né, do atendimento ou do nosso contato com essa pessoa de fora, né, então, se a gente quer ver essa adolescente, ela tem uma mãe e ela participa, a gente não pode esquecer dessa mãe, né, mesmo que ela não faça parte daquela família perfeita que está ali no consultório, né, por exemplo. Exatamente. E aí, até essa coisa assim, até da expectativa que os pais têm, né, sobre os filhos, de muitas vezes ficarem tão apegados no que eles querem sem conseguir olhar para os filhos, né? Isso também é um ponto que a gente pode tentar trabalhar, né, com os pais, com as famílias que a gente atende também. Porque eu lembro que tem uma cena que acho que eles tinham acabado de sair do psicólogo, não sei, mas aí ela pede para ir numa festa, né? E aí o pai fala assim: ah, faltam só 2 semanas para as provas finais, assim. É, tenha foco. Eu não lembro qual a palavra exata que ele usa, assim, mas ele fala isso. Aí eu virei e falei assim: gente, esse homem não prestou atenção em nada, né? Que o cara falou assim, dá uma sensação, tipo, para ele só era importante as notas, e aí, tipo, o resto. E não impede. E na verdade, assim, ela foi na festa, no fim das contas, né? E Ela na foi. verdade, engraçado, para mim ficou muito mais essa questão de ele conseguiu colocar um limite que talvez estivesse ausente. Mas depois que ela faz, mesmo não podendo, a gente não vê qual que é a consequência disso. Sim, Né? Ela sim. sai e então ela quebra o acordo, né? Ele estava tentando exatamente, né, fazê-la criar consciência, estudar, focar e tal, mas aí ela quebra o acordo e acontece o quê? Ele chama ela para passar uns dias na casa da família, assim, né? Se A tirar uns dias divertindo, né? off, assim, né? Então, eu acho que isso, né, mostra como esse controle, esse excesso de rigidez, nesse caso, é um instável, assim, né? Então, ela não sabe muito o que esperar e tal. Então, talvez isso também seja essa questão, assim, né? De que precisa existir esse limite, sim, né? Mas com um critério, assim, né? Ela tem que saber esperar, o que esperar, né? Como responder e tudo. Sim, exatamente. E por Bom, outro lado, que eu acho que esse próximo passo, como que é a parentalidade dele com esse outro filho, que é mais novo e que é dessa relação atual, né? Então, como que é essa relação atual, como que com a ele mulher exerce essa dele, né? parentalidade, exato. Que é bem, também bem complicada, assim, né? Porque ele acaba ficando tão ocupado com essa coisa de cuidar da filha, que é a primogênita, e que ele quer que ela tenha um bom desempenho, né? Enfim, que parece que ele esquece totalmente de cuidar do filho mais novo, assim, né? E aí ela acaba ficando muito sobrecarregada e muito cansada ali, né? Nessa tarefa de ser mãe sozinha, porque no fim das contas ela está sendo a única responsável por essa criança. E aí, ao mesmo tempo, como que deve ser difícil, assim, ouvir da parte dele coisas como tem algum momento que ele diz, né, que não é o primeiro filho dele, não é a primeira experiência da parentalidade para ele, então por isso ele acha que é importante, né, ele ficar mais coadjuvante nessa tarefa, assim, né? Só que é o primeiro filho daquela relação, né? Então aquela experiência precisa ser importante ou considerada importante por ambos, né? Para que esse desequilíbrio seja menos arriscado de acontecer, assim, né? Para que ele tenha menos chance de aparecer. E a forma como ele muitas vezes se coloca é também reproduzindo esse padrão de rigidez, que fica também polarizado porque ela também assume esse outro padrão de ficar também super. Eu acho que no caso dela até Mimando, uma assim. negligência, assim, uma coisa. Bom, eu acho bizarro, assim, né? O filme realmente acho que maximiza muito o que é. É. E aí, mas tem uma fala dela que é bem interessante também, que ela, né, eu acho que é nesse mesmo momento aí que eles estão discutindo, que ela fala assim, eu tô muito cansada, né? Eu tô muito cansada de ser essa pessoa, porque ela é dona de casa, né, no filme, assim. E aí ela fala, eu tô muito cansada desse papel de ter que dar conta de tudo do meu filho sozinha e ainda ser uma esposa perfeita, bonita, que malha, que tá bem arrumada para você e tal. E aí ela fala assim para ele, a gente está no mesmo time que o seu, mas você não está no mesmo time que o meu. Isso é uma coisa que a gente fala muito importante no consultório, né? Os pais, eles devem estar no mesmo time. Né? E essa rivalidade, esse conflito, né? Parece que às vezes eles estão até em times diferentes, assim, um querendo competir com o outro. Né? E ela fala assim, você não está no mesmo time que eu, assim, eu preciso que você esteja mais próximo, né, participando e tal. E aí ele até fala, eu posso te ajudar em alguma coisa? Ela fala assim, por que você pode, será que você podia parar de ficar oferecendo solução e apenas escutar, sabe? Eu tô exausta de ser mãe.
E aí até esse papel desse suporte, emocional também que ele não dá, que ele não pergunta para ela, enfim. E como que essa exaustão, ela é uma queixa super complexa quando chega no consultório. Por quê? Embora ela esteja exausta, quando o filho, por exemplo, aparece reiteradas vezes na cama do casal para dormir à noite, é ela que diz sim, né? E ele tenta colocar limite, falar, não, vai para sua cama e tal. Enfim, do jeito dele. Mas esse limite, né, de preservar não só a relação conjugal ali, né, daquela cama que é do casal, mas também de preservar, inclusive, o sono dela enquanto pessoa, assim, né? Ela também tem dificuldade de colocar. Então, essa exaustão, o menino joga comida no chão, ela vai buscar, né? Assim, então, como que também anda junto com essa necessidade de sim impor limites, né? De colocar regras, e que dá trabalho, assim, né? Talvez gere uma exaustão maior ali no momento, mas acho que exercer parentalidade também tem esses frutos meio a médio e longo prazo, assim, né? Que no dia a dia é cansativo, mas que em prol, inclusive, de uma independência, de uma autonomia, né? Dessas crianças, em um momento que depois vai gerar talvez mais tranquilidade do que exaustão, né? E como que essa questão do limite, além dessa coisa de longo prazo, para os pais, né, de talvez uma maior liberdade para os pais também, para as crianças também é muito importante, por uma sensação de maior segurança, de uma coisa mais, até de segurança mesmo, assim, de estar protegida, né? Quando eu falo que você não pode ultrapassar daqui, eu estou falando isso porque eu te amo, porque né, eu me preocupo com você, eu tô aqui. Então, o limite é muito estruturante para a criança também. E aí eu acho que o filme mostra isso bastante, porque esse menino, ele parece, né, assim, ser uma criança também muito com pouca frustração, com dificuldade de lidar com essa frustração, né? E ele grita por essa atenção, esse socorro, assim, né? Então, ele grita literalmente, mas também simbolicamente, né? Então, a gente também perceber quais são esses sinais é um desafio. Exatamente. Aí o próximo que a gente pensou também, até a relação dele com a família extensa, assim, que o filme mostra. É bem rico, né? O filme ele mostra tantos aspectos, assim, a relação dele com a família dele, e até esses conflitos que existem intergeracionais, né, a respeito da criação dos filhos. É bem comum a gente ouvir, né, às vezes os avós que dão suporte para os filhos nos cuidados, né, com os netos, às vezes ter esses conflitos de como vai impor limite, o que pode fazer, o que pode deixar de fazer, até por essa diferença de geração, né? E ali no filme mostra isso, né? O pai tem uma cena que o pai fala que na época os filhos tinham medo dos pais, dos professores, e por isso que eles respeitavam mais, e que hoje em dia as crianças não têm medo de ninguém, por isso que é uma bagunça. Né? E aí eles começam a queixar, assim, mas espera lá, também não era legal o que você fazia com a gente, né? Então, Uhum. sempre tem esses dois lados também, né? Exato, e aí o conflito que é mostrado não é apenas do filho com o seu pai, mas também do filho com o irmão, assim, ou seja, essa forma diferente de exercer a parentalidade, ela pode ser tão diversa que às vezes, inclusive na mesma geração, ela é super plural, assim. E eu acho que ele mostra exatamente como talvez, né, a gente esteja numa sociedade que é, tenta exatamente sair desse lugar que foi enquanto filho daquele pai que batia, né? Então viu como aquilo era realmente ruim, realmente prejudicial, só que vai para um outro extremo, né, de total permissividade que também é prejudicial. E eu entendo que a gente, enquanto sociedade, né, tá nessa busca de um equilíbrio, né, entre esses dois lugares, assim. Então, tanto ele quanto o irmão, acredito que tentam assim, fugir daquele padrão parental que eles tiveram, mas ainda perdem a mão um pouco em como fazer, né, essa passagem, assim. Então, tem uma cena que mostra eles, o pai, né, criticando o irmão porque o sobrinho, né, no caso, chega para mamar na mãe e ele já tem, sei lá, 5, 6 anos, assim. Mas aí o filme mesmo coloca uma cena imediatamente depois do filho desse cara, que é menorzinho um pouco, mas assim, dormindo absolutamente reinando na cama, né? Então, assim, para Uhum. algumas coisas ele acha e olha isso com estranheza, mas ele mesmo reproduz algumas coisas que são também de permissividade, né? São exemplos diferentes, mas a gente está falando da mesma coisa. Sim, é. E aí eu acho que o filme, assim, de uma maneira geral, ele traz essas reflexões muito de como que muitas vezes também é impossível a gente não ser influenciado por essa cultura, por essa sociedade, né? Enfim, é difícil a gente não se afetar com isso, né? E os pais de uma maneira geral.
E a gente não quis só criticar, né, a forma como eles estavam fazendo isso, mas mostrar também como que é importante a gente fazer essas reflexões, de como que até que ponto isso que está acontecendo na sociedade está me ajudando ou tá, né, me trazendo ainda mais questões nesse cuidado com os filhos, né? Então acho que o filme ele consegue trazer essa perspectiva de que a gente também não tem assim um jeito certo de fazer isso, sabe? A gente não tem essa fórmula, não existe essa fórmula de bolo, né, perfeita para criar os filhos, assim, mas a gente precisa ter uma certa crítica, né, e tentar se perceber melhor, né, e ajudar no consultório as pessoas a se perceberem, né, e também para elas conseguirem lidar com isso de uma forma melhor. Bom, e qual que é a nossa história com essa história? Bom, conta aí, Amanda, você assistiu primeiro? Na verdade, eu já tinha recebido, eu acho, alguma notificação falando que ia estrear daqui a uns dias, então eu já estava meio atenta, porque aí eu gostei dessa sinopse, assim, né? E aqui em casa são 2 psicólogos, então esses filmes costumam Pegar. ser tenso, assim. E outra psicóloga de criança, então, assim, né, de adolescente, então acho que teve essa dimensão da gente poder, inclusive, trocar, né, essas coisas, e eu acho que o filme traz essa proposta de incomodar, né, acho que ele serviu, apesar de não ser um super drama, né, não é isso, assim, apesar de ter pontos dramáticos, é um filme que, É enfim, leve, dá para né? assistir domingo à noite, acho que sim. Dá para assistir, total. E eu assisti por indicação da Amanda também, que assistiu, gostou. Ela falou: assiste lá, vê o que você acha e tal. Eu gostei, assim, é isso. Eu acho que ele é um filme que traz coisas muito importantes sem ser muito pesado, assim. Tudo bem que é isso, tem cenas bem densas, assim, mas o tom do filme não é esse, assim. Então, eu acho que é um ótimo filme para a gente usar no consultório aí com os pacientes. Então, aproveitem. Sim, acho que só por fim eu fiquei pensando agora como que é curioso, como a gente comentou isso também, como é uma família, sabe, do Canadá e tantas coisas são tão familiares, né? Assim, poxa vida, como que, enfim, essas questões às vezes são incomuns, né? Enfim, não sei, acho que é esse mundo globalizado, mas é também como a gente faz essas buscas, assim, né? No caso deles é por orgânicos e vegetais, e Uhum. yoga, e nananã, e, né, enfim, ficamos meio robotizados, todos em busca da mesma coisa, assim, né? Sim, sim, é bem interessante. Depois também compartilhem com a gente aí o que vocês acharam mais de interessante para a gente conversar. Valeu, pessoal, tchau, tchau. Tchau.